Olá, pessoal! Tudo bem aí? Espero que sim! Vamos para as atividades do PET, volume 3, Matemática, semana 2? Vocês já pararam para pensar quantos números como estes usamos em nosso dia a dia? Esses números são números decimais. Números decimais são aqueles que possuem uma vírgula, pois são formados por uma parte inteira e outra decimal. Assim, são números que representam quantidades que não são exatas. Temos a parte inteira, no nosso exemplo, 2, e a parte decimal, 35, 2 inteiros e 35 centésimos. Onde encontrar números decimais? Os números na forma decimal são utilizados em diversas situações do nosso cotidiano. Eles podem ser usados para representar quantias em real, o nosso sistema monetário. Podem também indicar medidas de comprimento e superfícies, indicar dados esportivos, apresentar quantidades de líquidos e massas, entre tantos outros exemplos. Dá uma olhadinha aqui para vocês verem. Números decimais em forma de fração. Os números decimais podem ser escritos em forma de fração e uma fração também pode ser escrita em forma de número decimal. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, mas futuramente a gente vai conversar mais sobre este assunto. Combinado? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadro posicional. Vocês já conhecem, né? Unidade, dezena, centena, conhece as nossas classes, a classe das unidades simples, classe dos milhares, dos milhões, tá tudo certo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos uma vírgula e temos as casas decimais. Então, turma, para registrar um número decimal, temos que acrescentar as casas decimais, sendo elas o décimo, centésimo e o milésimo. O 3 que está representado aqui, ele está na unidade, então ele é minha parte inteira. Depois nós temos a vírgula e o 7 ele está aí no décimo, então nós vamos ler 3 inteiros e 7 décimos. Importante lembrar que aqui nas casas decimais existem outras ordens, mas por enquanto nós vamos trabalhar com as três: o décimo, centésimo e milésimo. Então vamos conhecer um pouquinho sobre essas casas decimais? Nós vamos falar do décimo. Olha só, nós temos aí um retângulo e esse retângulo é meu inteiro, ele tem aí uma unidade. Observe agora que essa unidade pode ser dividida em 10 partes, em 10 partes iguais. E nós pintamos apenas um pedacinho desse quadrinho. A parte pintada indica um décimo dessa região. Esse um décimo pode ser registrado em forma de fração, que vocês sabem que é esse primeiro, ou em números decimais, um décimo. Então, no caso do centésimo, nós vamos dividir este inteiro em 100 partes iguais, no milésimo, em 1000 partes iguais. Leitura dos números decimais. A leitura dos números decimais é feita pela união da parte inteira do número, que vem antes da vírgula, e a quantidade de casas decimais depois da vírgula. Então, vamos para os exemplos. Nós temos aqui um décimo, 4 décimos, um centésimo, 35 centésimos. Tá vendo que esses aqui, esses números não têm a parte inteira? Por quê? Eles são menores do que uma unidade. Então, eu vou olhar quantas casas decimais eles têm. Então, se é uma, um décimo. Se é duas, centésimo. Então, aqui, ó, um centésimo, 35 centésimos. E se for 3, milésimos. Agora, quando eu tenho a parte inteira, eu vou juntar com meus números decimais. Então, 1 inteiro e 50 centésimos. Eu tenho duas casas depois da vírgula. 2 inteiros e 1 décimo. 4 inteiros e 8 décimos. Tranquilo? Agora, pessoal, nós vamos para a melhor parte, com as operações. Vamos imaginar que eu fui até o supermercado cidade e comprei dois produtos, um no valor de R$ 2,35 e o outro no valor de R$ 3,45.
Para realizar uma adição com números decimais, nós não podemos esquecer da vírgula e que todas as ordens fiquem uma embaixo da outra. Então, nós vamos para a nossa adição. O restante é tranquilo, como vocês já estão acostumados. Vamos lá? R$ 2,35. Centavos vem de centésimos. Mais R$ 3,45. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. Tem uma vírgula. 2 mais 3, 5. Gastei lá no supermercado Cidade R$ 5,80. Pois é, pessoal, nós já sabemos o valor gasto lá no Cidade. Eu tenho aqui R$ 7. Vou fazer o pagamento. Quanto eu vou receber de troco? Então, vamos lá? Então, R$ 7 menos R$ 5,80. Mesma coisa da adição. Vírgula embaixo de vírgula e todas as ordens uma embaixo da outra. Então, 0 menos 0, 0. Aqui, 0 dá para tirar 8? Não. Vou trazer para cá, vai ficar 10. E aqui vai ficar 6. 10 dá para tirar 8? Sim. 10 menos 8, 2. Tranquilo. Desço a minha vírgula para não esquecer ela. 6 menos 5. Vou receber de troco R$ 1,20. Aproveitei que eu estava no Cidade e comprei 3 empadas lá na lanchonete. 3 empadas, cada empada custa R$ 2,25. Se eu comprei 3, a operação mais simples é de multiplicação, certo? Então vamos lá? R$ 2,25 vezes 3. Então nós vamos começar aqui, pelo centésimo. 3 vezes 5, 15, vai subir 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Desço a vírgula para não esquecer. 3 vezes 2, 6. Gastei com as minhas empadinhas R$ 6,75. Vamos para as atividades do PET? Páginas 19 e 20. Qualquer dúvida, procure sua professora. Saudade, um grande beijo e até mais. Tchau, turma!